lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa! Pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast O Caderno que Virou Empresa. Estamos hoje começando o 4º episódio da 2ª temporada. Graças a Deus o podcast está sendo um sucesso muito grande. A gente está conseguindo levar a mensagem que é o propósito do nosso programa, que é inspirar pessoas com essas histórias incríveis destes empresários, dessas empresárias que superaram tanta coisa, abriram mão de tanta coisa para poder fazer com que seus negócios ficassem de pé primeiramente, depois prosperassem e hoje ajudam muitas e muitas outras famílias também a poder seguir atrás dos seus sonhos. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, uma mulher incrível, uma pessoa que aprendi a admirar bastante em todos esses anos em que a gente desenvolve trabalhos juntos, que tem uma história sensacional e eu já estava assim contando as horas para ver quando que ela poderia vir até aqui contar para a gente um pouco da sua trajetória profissional, que eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora para todos vocês que vão assistir esse programa. Então, sem mais delongas, vamos apresentar minha convidada. Seja muito bem-vinda, minha amiga Sinara Mendes. Boa tarde, um prazer, uma honra estar aqui, Maico. Gratidão pelo convite. É muito bom poder estar aqui, falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha missão, sobre os desafios que eu superei no decorrer dessa trajetória, porque eu acredito verdadeiramente que isso pode sim contribuir com muitas pessoas que estão nos ouvindo. Maravilha, sensacional. Já sentiram aí, né, pessoal? Já sentiram aí que o nosso programa, assim como todos os outros, sempre programas muito especiais, esse aqui não será diferente. E aquilo que eu sempre falo, vocês sempre conseguem encontrar ingredientes em todos os entrevistados, que são ingredientes que formam, né, que moldam aí o perfil ideal de um empreendedor que se superou, né? Um empreendedor que consegue transformar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. E aí, vamos começar com aquela pergunta tradicional, né? Aquela que a gente sempre coloca aqui e que eu sempre tenho muita curiosidade. Sinara, quando foi que o trabalho entrou na sua vida? Maico, eu comecei a trabalhar muito jovem. Como eu casei cedo, eu precisava de uma renda para sustentar a minha família. Então eu iniciei muito cedo comprando roupa em São Paulo, vendendo, sendo sacoleira na minha cidade, tudo isso com o objetivo de ajudar a criar os meus filhos. E depois disso eu passei por algumas profissões em órgãos públicos e depois disso eu iniciei o meu primeiro negócio, que foi uma loja de conveniência. Foi a primeira experiência que eu tive com uma gestão de um negócio próprio, porque até então eu era autônoma. E isso gerou um grande aprendizado. Logo em seguida, eu assumi a gestão do posto Pericumã, e foi na gestão do posto que eu enfrentei os maiores desafios, e hoje eu entendo a importância desses desafios na minha vida. Foi quando eu vi a minha empresa quebrar e eu tive que reinventar o meu negócio para passar por toda aquela situação e fazê-lo prosperar. E hoje eu consigo falar sobre isso, mas se tu me fizesse essa pergunta há uns anos, eu nem conseguiria falar, porque foi tão difícil, foi tão doído, que eu não conseguia contar a minha história. Hoje eu sou muito grata a Deus, às pessoas que me ajudaram, porque eu sei que se não fosse pela força dele, eu não estaria hoje contando a minha história.
Pô, maravilha, maravilha, muito bom, né? Agora, eu sou o cara que sempre procuro aqui, ó, contextualizar e trazer a linha do tempo, né? Para todo mundo poder acompanhar, né, o lado temporal aí do que tudo aconteceu, né? E aí, vamos lá. Você iniciou a sua trajetória profissional lá muito cedo e foi como sacoleira a sua primeira experiência com o trabalho? Exatamente. Eu iniciei como menor aprendiz na Caixa Econômica. Antes disso, eu trabalhei em Você uma recorda o ano? loja. Eu tinha 14 anos. Eu era bem jovem. E primeiro eu iniciei nessa loja, trabalhando na conferência da loja. Eu recebia os produtos, empacotava. Depois disso, eu passei num concurso na Caixa Econômica. E eu trabalhei 3 anos como estagiária na Caixa Econômica e aprendi muito durante esse período. E logo depois eu iniciei a venda das roupas. Foi o período que eu casei, tive o meu primeiro filho e eu comecei a vender roupa para ajudar na minha casa. Até então, enquanto eu estava na Caixa Econômica, eu morava com os meus pais. Quando eu iniciei a venda de roupa, eu já estava casada e já tinha o meu primeiro filho. Então isso me ajudou nesse início familiar. Então, você começou com estágio na Caixa Econômica, Exato. depois foi trabalhar numa loja, né, de confecções, acho que talvez dali você já começou a ter essa primeira experiência ali com as roupas, Sim, né? sem dúvida. E aí depois você passou no concurso na Caixa e retornou à Caixa, mas já como contratada, né, concursada. Sim. E por que deixou a Caixa para ir trabalhar como autônoma, né, comprando as roupas para revender? Teve algum motivo especial? Porque eu conseguia ganhar mais vendendo as roupas. Eu conseguia ter uma renda maior do que o que eu ganhava na Caixa. E aí eu iniciei as viagens, comprava e vendia. E eu conseguia ganhar mais do que na Caixa, o salário fixo que eu tinha. Então foi nesse momento aí, então, que o mosquitinho do empreendedorismo picou você, né? Exatamente, eu acredito que foi nesse momento. E aí você abandona ali a segurança de um salário fixo para ir, entre aspas, né, aventurar numa experiência como autônoma, mas com perspectivas de ganhos maiores, correto? Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. E eu fiquei um bom tempo dessa forma, vendendo essas roupas, me ajudou bastante. Mas logo depois eu iniciei a conveniência. Ao mesmo tempo, você, em algum momento, você conseguiu ali... Não, no início eu fiquei com os dois ao mesmo tempo, mas depois eu tive que largar as roupas e me dedicar à conveniência, porque eu tinha já os filhos. Então eu precisava equilibrar o cuidado com a loja, com os filhos, marido e cuidar também de outras áreas da minha vida. Então eu optei por ficar só com a conveniência. E paralelo a isso eu cuidava do meu lar e dos meus filhos. Pô, aí você tem ali, né, o acúmulo das funções aí, né? Exatamente. Mulher, mãe, você já tinha mais de um filho na época da conveniência? Sim, eu já tinha 3 filhos. 3 filhos já na época da conveniência, já. né? E aí já mulher, esposa, né? E aí já agora como empresária, né? Como Sim. empreendedora na conveniência. Então você se recorda mais ou menos em que ano foi já esse momento? Faz uns 15 anos que eu assumi a conveniência. Ok. E aí fica na cidade de Pinheiro? Em Pinheiro, Maranhão. Em Pinheiro, aqui na Baixada Maranhense, Sim, né? Alô, exato. galera de Pinheiro, alô, galera da Baixada Maranhense. Grande abraço para todos os empreendedores e empreendedoras aí da região. Então, você começou a sua trajetória lá com a conveniência. E nesse momento, qual que estava sendo o seu grande desafio? O grande desafio foi gerir um negócio que eu ainda não tinha experiência. Eu entendo que existem, Maico, 3 tipos de empresário. Existe aquele empresário que ele é um aventureiro. Ele vê alguém ganhando dinheiro e ele acha que ele pode botar um negócio e ganhar também. E ele coloca o mesmo negócio. Existe aquele que é o empreendedor, aquela pessoa que ela já tem uma expertise na área, mas ela não entende de gestão. É tipo aquela pessoa que ela vende tijolo, por exemplo, e ela entende sobre aquilo. E ela vai e coloca um negócio, mas ela não entende sobre gestão. Existe um empresário que ele é gestor. Ele entende sobre gestão. Gestão de marketing, gestão financeira, gestão contábil, gestão jurídica, gestão de pessoas. Ele entende sobre isso. E todo negócio que ele coloca dá certo. Por quê? Porque ele tem conhecimento, expertise sobre isso. E eu estava
na fase do empresário aventureiro, passando para o empreendedor, mas eu não tinha clareza sobre o que era um gestor. Eu estava iniciando praticamente a minha carreira nessa área. Mas a conveniência, sem dúvida, que ela me ajudou muito a aprender sobre o que é empreender, sobre os desafios de um negócio, gerou muito aprendizado para a minha vida. E logo em seguida eu fui para a gestão do posto. Então, para mim, assumir a gestão do posto num período desafiador como aquele, se eu não tivesse passado pela experiência da conveniência, talvez eu não tivesse suportado. Então, ela foi fundamental para que eu superasse essa experiência no posto. Bom, maravilha, gostei muito aí dessa pequena aula aí sobre os 3 tipos de empresário, né? Muito, muito bom mesmo, né? E então, você, com base no que você mesma colocou aí, começou na conveniência nesse primeiro estágio, como a empresária aventureira, né? Se olhou ali, olha, a conveniência acho que pode ser um negócio que dê dinheiro, né? Que vamos tentar, né? Para depois ir evoluindo para a empreendedora, que era a pessoa que já tinha conhecimento sobre a conveniência, né? E para depois vislumbrar, chegar ao ponto de ser a empresária gestora, né? Exatamente. Ok. Então, seguindo essa linha do tempo, você começou ali na conveniência, evoluiu, assumiu também a gestão ali do posto, né? E nessa época, já tinha o nome que tem hoje? Já era posto Pericumã. Já era posto Pericumã, Sim, né? não éramos o grupo ainda, mas já existia o posto Pericumã. Ok. Então, o que se seguiu após assinar, incorporar essa gestão do posto, nos anos seguintes, quais foram os desafios que se apresentaram para você? Nesse período que eu assumi o posto, eu acredito, Maico, que foi o período mais difícil da minha vida. Mas também o período em que eu mais aprendi. Difícil por quê? Porque era uma empresa completamente desorganizada e desestruturada. Não existia gestão naquele negócio. Não existia capital de giro. Era uma empresa que tinha muitos débitos. Eu ficava com muitos boletos para pagar no dia seguinte que eu não sabia como eu ia conseguir pagar aquilo. Então eu ia para casa, eu lembro que eu ia para casa e eu chorava. Eu chorava muito. E eu dizia para Deus que eu não aguentava mais aquilo. Eu não entendia por que ele queria que eu ficasse ainda ali, porque eu não estava mais aguentando ficar ali. E o empresário, quando ele quebra, ele passa por algumas etapas. Primeiro, ele vai deixando de pagar imposto, depois ele vai deixando de pagar banco. Depois, quando menos espera, ele já está pedindo dinheiro para a família, e depois ele já está pedindo dinheiro para a agiota, quando as portas vão fechando. Então, é como pedalar uma bicicleta que vai furando o pneu, quebrando o raio, e ele não para consertar, e quando ele menos espera, ele cai porque todas as portas fecham, até porque ninguém vai ficar entregando dinheiro para uma pessoa que não tem capacidade para gerir aquilo. Né? As portas elas vão se fechando. E dar um dinheiro para uma pessoa que não tem uma mentalidade para multiplicar dinheiro é um grande problema, porque você vai rasgar o dinheiro. Porque o que multiplica dinheiro é a mentalidade correta. E uma pessoa que ela chega numa situação como essa, emocionalmente ela está desgastada e as crenças dela são crenças de fracasso. Então, ela precisa passar por uma reprogramação de crença para que ela possa colher novos resultados. E foi isso que eu fiz para mudar os meus resultados. Então, eu lembro que, como a gente chegou nesse estágio de agiota, eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa que foi me cobrar na minha empresa, e quando ele olhou para mim, aparentemente ele parecia ser uma pessoa perigosa, e aí eu lembro que eu olhei para ele e eu disse assim, ele me cobrando, e eu disse para ele que eu precisava de um tempo para equilibrar a empresa e que eu não ia ficar devendo ninguém, eu ia pagar. Minha intenção não era ficar devendo ninguém, eu estava ali realmente para fazer aquela empresa funcionar, mas nenhuma empresa é da noite para o dia que a gente consegue recuperar, a gente eu precisei de um tempo para fazer isso, e eu tentei explicar para ele que a minha intenção era pagar todos, porque se não fosse eu nem estaria lá, né, buscando melhorar. E aí eu olhei para ele e eu disse para ele, eu lembro que eu falei para ele, eu disse para ele, João, eu vou te falar uma coisa bem aqui. Ele me ameaçou.
E quando ele me ameaçou, eu olhei dentro dos olhos dele e eu disse assim: João, se tu quiser me matar, tu vai estar me fazendo um favor. Porque a minha situação era tão desesperadora que eu estava pedindo para morrer. E hoje eu consigo falar isso, mas na época, quando eu estava no vale, eu não conseguia nem falar de tão doído que foi passar por esse processo. Nossa, eu fico imaginando nesse momento quanta angústia tinha dentro do seu peito, a ponto de você desejar até que o agiota lá que estava achando que ameaçar tirar a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida, né? Sim. Então, até isso para você já não fazia mais sentido, né? Exatamente. Então, como foi que, né, você conseguiu chegar num ponto tão grave nesse momento? E aí, quando você se viu nessa situação, qual foi o momento, assim, que você chegou e disse assim, cara, olha, não dá mais, eu não aguento mais isso aqui? O momento que eu decidi mudar os meus resultados, eu lembro que foi um dia que eu estava trabalhando e a SEMAR chegou para cortar as minhas contas de energia. Imagina como um posto de combustível pode funcionar sem energia. Para vender combustível, a gente precisa de energia. E quando a SEMAR chegou e eu não tinha pago porque não tinha dinheiro, eu vi que eu precisava de uma mudança. Eu precisava de água. E eu acredito que foi bem ali que caíram todas as fichas. E ali naquele momento, quando eu vi eles cortarem a energia, eu fui para minha casa e eu me lembro que eu me ajoelhei na sala da minha casa. E aí eu falei naquele momento, Deus, eu te entrego toda essa situação e te entrego também a minha vida. E tu vai tomar conta desses negócios a partir de agora. Eu vou ser usada por ti e eu quero que tu me conduza nesse processo. E aí, naquele momento, as mudanças elas começaram a iniciar na minha vida. Por quê? Porque naquele momento eu decidi agir e não olhar para as circunstâncias. Porque a circunstância ela me paralisava. O medo, ele me paralisava. E eu entendi que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Eu precisava agir, só que eu não sabia como. Então, o que eu fiz? Eu busquei, na época, eu lembro que eu fui para Fortaleza fazer o método CIS, e eu não sabia nem do que se tratava. Então, ali, eu comecei a entender a necessidade de eu buscar conhecimento e as ferramentas certas para eu aplicar no meu negócio. E eu também entendi, Maico, que o problema também ele era emocional. Porque as pessoas elas buscam muito fortalecer o cognitivo. Mas não é com o cognitivo que a gente multiplica dinheiro. Não é com o cognitivo que a gente salva famílias. Tudo isso é emocional. Tudo isso é emocional. Então, o que eu precisei? Eu precisei fortalecer o meu emocional para passar por aquilo. Porque, como eu te falei, nenhuma empresa ela muda da noite para o dia. Existe um processo para isso. E para aguentar o processo, a gente precisa estar fortalecida emocionalmente. Então, bem ali, eu comecei a me fortalecer emocionalmente. E busquei muito conhecimento para isso. Então, assim que eu cheguei de Fortaleza, eu lembro que eu entendi um conceito muito importante, que é o conceito sobre autorresponsabilidade. Até então, eu contava historinha para os meus resultados. Eu achava que eu estava naquela situação porque, por causa de A, de B, eu culpava outras pessoas pela situação que eu estava vivendo, às vezes eu culpava os funcionários, às vezes eu culpava a própria crise econômica. E a verdade é que crise sempre vai haver. Mas o quanto que eu, no meu negócio, eu estou preparada para enfrentar a crise. E quando eu cheguei de Fortaleza, eu lembro que eu preparei, adquiri essa crença de autorresponsabilidade, esse entendimento. Então, eu lembro que eu criei um plano de ação para sair dessa situação. Eu fiz um plano de ação muito bem elaborado com todas as ações que eu precisava desenvolver para sair daquele estado atual que eu estava de sofrimento, de humilhação, de privação, de desânimo. Eu elaborei um plano de ação para isso, para sair dessa situação. E mudei as minhas crenças, reprogramei as minhas crenças. Eu saí de um posicionamento de vítima
para um posicionamento de vencedora, bem antes até de atingir o meu objetivo. Eu já adquiri essa mentalidade antes de realizar o que eu queria. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a agir na direção do resultado que eu queria. Maravilha. Eu fico pensando assim, né? Por exemplo, toda vez que eu tenho algum tipo de pensamento sobre futuro nos negócios, sobre o trabalho, a primeira coisa que me vem à cabeça, tanto para preocupar quanto para motivar, é a minha família, principalmente as minhas filhas, né? E eu fico imaginando, nesse momento em que você estava naquela situação bem difícil, né, no seu momento ali de maior angústia, como que você conseguia se manter firme e qual era a sua relação ali com os seus filhos no momento que você, fica imaginando, volta de um dia do seu trabalho com toda essa carga, sendo ameaçada ali por um cobrador, e chega em casa e encara os seus filhos, né? Como que você conseguia ter assim, uma capacidade emocional de suportar isso? Foi um período muito difícil, mas me fortalecer emocionalmente me ajudou a passar por ele. O meu filho mais velho e a minha filha do meio, eles já estavam morando aqui em São Luís com uma tia minha, que é uma pessoa que sempre me deu todo o suporte, e a minha mãe, que morava comigo na cidade, me deu muito suporte também nesse período, muito apoio emocional. Então eu pude contar com muitas pessoas ao meu redor que me auxiliaram nessa caminhada. Então, já que você puxou esse gancho, né? Então, fale mais sobre essas pessoas que foram tão importantes para te ajudar, te resgatar desse fundo do poço que você chegou, né, durante esse período da sua vida. Durante esse período, Deus levantou algumas pessoas para me ajudarem. Eu sou muito grata à minha mãe, que sempre esteve comigo, me deu muito apoio. Sou muito grata ao meu sogro, porque nesse período meu de vale, eu não tinha como comprar, por exemplo, combustível, e eu lembro que ele me emprestou 200 mil, eu devia na época já 600 mil na companhia de combustível, e ele me entregou 200 mil, e esses 200 mil eu consegui pagar alguns boletos, então de um saldo devedor de 600 mil, eu consegui pagar 200, então eu podia comprar 200 mil de combustível, que de combustível não é quase nada, né? Mas assim, se não fosse aquele dinheiro naquele momento, eu realmente teria fechado as portas, porque eu não teria como fazer esse dinheiro. Então, naquele momento, esse valor que ele me emprestou na época, assim, me ajudou muito. Então, sem dúvida nenhuma que a importância dele, a importância do meu esposo, que nunca me desamparou, que sempre esteve do meu lado, da minha mãe com todo o suporte emocional, da minha tia, que foi a pessoa que me ajudou muito com os meus filhos nesse período, porque como eu estava muito envolvida na empresa, focada na empresa para mudar aquela realidade, eu usava muito o meu tempo naquele negócio. E ela foi o suporte que eu precisei na época com os meus filhos, porque de nada adiantava eu recuperar a empresa e, no decorrer dessa jornada, perder o que para mim é mais importante, que é a minha família. Então, ela me deu esse suporte, sem dúvida nenhuma, necessário na época. E me dá até hoje, porque eu continuo morando em Pinheiro e cuidando dos negócios, que hoje não é um posto, hoje a gente é um grupo, e eu continuo fazendo a gestão desses negócios, e ela continua aqui com os meus filhos, amando e cuidando deles, e eu também estou sempre aqui dando esse apoio necessário. Maravilha, maravilha, muito bom. E aí, Sinara, olha só, a gente evoluiu aí, né? Você conseguiu buscar ajuda, buscar conhecimento, teve o apoio de pessoas que te apoiaram nisso, retornou, e aí qual foi o momento que você olhou e disse assim, isso tá dando certo? Assim, tem um episódio assim que é um marco, a gente já teve aqui episódio que você colocou como marco, onde você percebeu que tava péssimo, né? Agora, um episódio assim, olha, isso aqui mostra pra mim que eu tô no caminho certo. Quando eu comecei a ir mudando os resultados, eu percebi que a metodologia que eu estava usando, realmente ela funcionava. Então, eu comecei o meu plano de ação, ele iniciou por pagar os agiotas, que eram as pessoas mais perigosas. Depois disso, eu fui
capitalizando a empresa, estruturando, porque eu precisava do produto para vender. E aí eu fiz um plano de ação, né, fazendo uma programação para pagar o restante dos débitos, ao mesmo tempo que eu vendia, fortalecia o meu negócio, ao mesmo tempo eu resolvia os problemas que tinham ficado. E eu fui percebendo a mudança no meu negócio, de acordo com as ações que eu vinha desenvolvendo. E foi tão maravilhoso presenciar tudo isso, Michael, e ao mesmo tempo eu fui me fortalecendo emocionalmente cada vez mais e vendo que eu era de fato capaz, que eu sou capaz de mudar qualquer realidade. Foi tão maravilhoso que eu percebi que eu precisava também compartilhar com as pessoas isso. Eu precisava ajudar as pessoas a descobrirem o quanto que elas são capazes, o quanto que elas são maravilhosas e elas nasceram para viver uma vida extraordinária. Então eu comecei a também treinar pessoas, dar palestra, ministrar treinamento, sempre mostrando a minha história e como que eu fiz para mudar a minha realidade, e mostrando que se eu fui capaz, se eu pude mudar a minha situação, que no início eu acreditava que era impossível, se eu pude mudar aquela realidade, então qualquer pessoa pode mudar a sua. Então eu comecei a treinar muitas pessoas, comecei a atender pessoas individualmente, fazer mentorias, e comecei também a presenciar o resultado na vida delas, utilizando uma metodologia que não foi algo que eu ouvi falar, foi algo que eu vivi na minha vida e que eu podia comprovar que realmente gerava resultado. E eu faço isso até hoje. Hoje eu não tenho hoje um posto como eu tenho na época. Eu tinha um posto que estava falido. Hoje eu não tenho um posto, eu tenho mais de um posto, eu tenho outros negócios, eu abri outros negócios, eu não só recuperei a minha empresa, como eu abri novos empreendimentos. Em paralelo a isso, eu comecei a treinar, né, a ajudar pessoas. E é maravilhoso saber que eu posso contribuir hoje na vida de tantas pessoas. Porque eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida não foi só para mim, não foi só para resolver a minha situação, foi também para que eu pudesse ajudar muitas pessoas. Teve algum caso assim, alguma história, algum acontecimento posterior a esse momento de que você já vinha se recuperando, que você falou assim, olhou para aquilo e falou, nossa, meu Deus, obrigado, isso aí prova que deu certo. Algum acontecimento, a gente botando assim, a ameaça de morte por parte do AJ naquele dia olhando para você, em que você até a desejou, foi um acontecimento aqui do extremo negativo, né? E um acontecimento aqui do extremo positivo. Será que não pode ter sido em algum momento onde você conseguiu começar a expansão do negócio? Começar a abrir outros negócios? Sem dúvida nenhuma. Quando eu comecei a organizar a minha empresa, quando eu comecei a ver que era possível, aquilo me deu muita energia, me deu mais energia ainda para lutar pelo que eu queria. Lembra que eu falei sobre a questão da SEMAI e cortar a minha energia? Quando eu comecei a estruturar as empresas e organizar tudo, teve um dia que a minha secretária, ela entrou na minha sala e ela entrou com todas as contas de energia. Eu já tinha aberto já alguns negócios, já tinha inaugurado o hotel, já tinha aberto a franquia do Pit Stop e eu reformei todo o meu segundo posto e abri um restaurante lá, com venda de petisco e tudo, e ela entrou na minha sala com todas as contas de energia dos negócios, e eu pedi para eu segurar as contas de energia, e eu vi que todas elas tinham aquele selo do bom pagador. E aí, quando eu olhei aquilo, foi uma coisa tão simples, mas eu lembrei de quando a SEMAI tinha ido cortar a minha energia. E aí, quando eu olhei aquilo, eu abaixei a cabeça, eu chorei, e aí eu disse assim... E aí, naquele momento, Deus falou comigo. E aí, Deus me falou, viu, minha filha, eu não disse que eu ia mudar a sua realidade? E aí, naquele momento, eu chorei e eu vi que realmente Deus tinha um propósito muito grande para a minha vida. E ali, eu lembro muito bem porque eu associei as contas de energia que eles tinham ido cortar porque eu não tinha o dinheiro para pagar. Ó, que maravilha, né? Pô, quando a beleza das coisas, assim, no detalhe, né? Sim, no detalhe. Um detalhe que fez você, sinalizou para você que, ó, deu certo, né? Deu tudo certo. E aí, Sinara, eu pergunto para você sempre, né? Você começou ali a
expandir lá os seus negócios, começou também a abrir uma outra frente de trabalho, além da frente de empreendedora, com empresas inauguradas. Você também começou a ser uma palestrante, uma pessoa que treina outras pessoas, né? E em que momento, algum momento, você já pensou assim em ficar só com uma coisa ou com outra, ou não? Você sempre julgou que é extremamente importante estar com essas duas coisas ao mesmo tempo, tendo em vista que na sua trajetória aqui você já foi abrindo mão de umas coisas, né, passando para coisas diferentes, mas e hoje? Tem que seguir os dois juntos, ou em algum momento você diz assim, não, eu quero ficar só por aqui? Não, a minha intenção é continuar com os treinamentos, com as mentorias. Eu entendo, Michael, que quando eu planto na vida das pessoas, eu também colho na minha. Quando eu estou treinando uma pessoa e ajudando uma pessoa a se desenvolver, isso de certa forma também me obriga a estar em constante busca de conhecimento. Por quê? Porque para eu ajudar alguém, eu preciso estar muito preparada para isso. Eu preciso estar preparada para ajudar as pessoas. Então, isso, de certa forma, me obriga a estar sempre estudando, a manter isso na minha rotina programada. E isso não é somente sobre ajudar o outro, isso também é sobre ajudar a mim mesmo nos meus negócios. Porque esse mesmo conhecimento que eu ajudo o próximo, eu aplico também nos meus negócios. E é algo que me alegra. Saber que eu posso estar contribuindo na vida das pessoas. E eu consigo, com uma agenda organizada, cuidar de todas essas áreas. E isso me tranquiliza. E me faz entender que eu estou no caminho certo. Porque eu não me sinto sobrecarregada com isso. Eu consigo organizar e cuidar de tudo e ter resultado, que é o mais importante. Se você pudesse agora dar um conselho, a gente tem muitas mulheres que, assim como você, são empresárias e empreendedoras e têm filhos, né? Tem e continuam tendo. E tem muitas mulheres também que, uma hora dessa, estão assim, poxa, mas eu quero ter filho, mas não, porque o trabalho está me tirando muito tempo, ou vice-versa. Você que conseguiu ter sucesso com isso, maternidade, mais trabalho, mais empreender, que conselho você dá para elas? Tenha, não tenha, o que você fala para elas? Eu sei o quanto é desafiador empreender, mas eu acredito que é totalmente possível. Apesar de ser mãe, apesar de tantas outras áreas que a gente precisa cuidar, porque a vida é sistêmica, tem muitas áreas e elas precisam ser cuidadas. É como se fossem pilares em uma casa. A gente precisa cuidar da saúde, precisa cuidar do social, precisa estudar, precisa cuidar do profissional, do filho, do conjugal, do espiritual, que é a base de tudo. A gente precisa cuidar de tudo isso. Então, como fazer para organizar tudo isso, que é a tua pergunta? Eu acredito que é entendendo, Michael, o que é realmente importante. O que é realmente importante na vida? Quais são os seus valores? As metas, elas estão alinhadas aos valores? Quais são os seus valores? O teu dia a dia, as tuas ações, elas estão alinhadas com essa meta, com essa visão de futuro? Quando eu entendi o que era realmente importante na minha vida, eu não perdi tempo. Porque o dia é igual para todas as pessoas. Só que tem pessoas que produzem muito e pessoas que produzem muito pouco porque elas não têm clareza sobre isso. Elas não sabem o que é verdadeiramente importante, elas não fazem o que é importante. Então, é preciso identificar o que é importante, o que é urgente, o que é desnecessário e o que é delegável. Quando eu tive clareza sobre isso, Sinara, o que é uma coisa importante, por exemplo? Uma coisa importante é algo que ninguém pode fazer por você. Por exemplo, treinar, ir para a academia treinar. É uma tarefa importante. Ela não é urgente. Se a pessoa está no peso adequado, se ela está com as taxas equilibradas, não é uma tarefa urgente. Mas se ela não fizer, por ser uma tarefa importante, se ela não fizer, vai chegar um momento em que ela será obrigada a fazer quando ela for urgente. Tem tarefas que são desnecessárias. A pessoa passar não sei quantas horas em rede social, por exemplo, é uma tarefa desnecessária. Ou eu vou tomar um café com umas amigas e passo a tarde inteirinha conversando. Uma coisa que seria para ser em 2 horas, eu passo 4. Então, e tem coisas que são delegáveis. Tem muitos empresários que eles centralizam tudo
em cima deles. E eu fiz isso, eu não estou falando isso de ninguém, não, eu estou falando isso porque foi o que eu fiz na minha empresa. Quando eu assumi a empresa nessa situação, o que eu fiz? O meu foco foi todo para redução de custo. E eu comecei a demitir funcionário porque eu via aquilo como um custo para a empresa. E o meu foco estava para diminuir custo e não para multiplicar lucro. E o que eu fiz? Quando eu fazia isso, eu centralizava tudo em mim. E eu não prosperava. Eu não conseguia sair da situação que eu estava. Por quê? Porque eu estava fazendo coisas que eram delegáveis. E quando eu estava fazendo o que era delegável, eu deixava de fazer o que era verdadeiramente importante. Então, quando eu tive clareza sobre isso, foi uma chave que virou. E aí eu comecei o quê? Criei uma agenda programada com tarefas importantes. E parei de fazer o que era urgente, porque se tornou urgente, porque eu não fiz na época o que era importante. Parei de fazer o que era desnecessário e comecei a delegar o que precisava ser delegado. Então eu consigo fazer hoje muitas coisas durante o meu dia importantes. E isso gera resultados incríveis. Então, o conselho que eu dou para uma mãe empreendedora, uma mãe que quer produzir muito é esse. Entenda o que é importante, o que é desnecessário, o que é delegável e o que é urgente. E crie uma agenda programada com ações importantes. Maravilha, maravilha. Pô, a gente pediu um conselho e recebeu uma aula, né? Muito bom, que maravilha. E aí, Sinara, olha só. Vamos imaginar agora, né? Nós chegamos aqui no momento em que você conseguiu, resgatou sua empresa, organizou sua empresa, deixou sua empresa estável, lucrativa, expandiu os negócios, se tornou também uma treinadora, uma pessoa que ajuda outras pessoas, né? E aí... Mas vamos imaginar que agora a gente tem aqui uma máquina do tempo. Você chegou aqui o DeLorean lá do professor Brown e do Mark McFly lá do filme De Volta para o Futuro. E você tem uma máquina do tempo que vai te dar o poder de você poder voltar no tempo, para qualquer época que você quiser. Se você pudesse fazer isso, são duas perguntas. Qual época assim que foi especial para você gostaria de voltar para viver de novo? E, aproveitando essa viagem aí na máquina do tempo, qual época você gostaria de voltar para mudar algo que você fez ou deixou de fazer no passado? Eu acredito que a principal decisão que eu tomei foi no meio desse vale ter dado a minha vida para Jesus. Naquele momento, eu entendi o que verdadeiramente era importante na minha vida. Eu queria naquele momento resolver a situação da minha empresa e queria também resolver alguns conflitos familiares que eu estava vivendo no meu conjugal. Porque um abismo surge outro abismo. Eu estava com um problema na empresa, mas emocionalmente muito desgastada, isso já estava afetando o meu casamento, e isso é muito comum acontecer. Uma área danificada danificar outras áreas. E naquele momento eu busquei muito ajuda espiritual também. Além de fortalecer as minhas emoções, eu busquei ajuda espiritual, porque eu não cuidava do meu espírito, eu não tinha relacionamento com Deus. E ali eu entendi uma coisa muito importante. Eu entendi que eu estava buscando recuperar minha empresa e recuperar o meu casamento, mas o que Deus tinha para me entregar era muito maior do que aquilo que eu estava procurando. Eu estava procurando por coisas que tinham valor, preço, né? Mas o que ele queria me entregar era algo que não tinha preço, tinha valor. Era a paz que excede a todo entendimento, a tranquilidade em meio ao caos, a garantia de que no fim tudo vai ficar bem, saber que eu posso contar com o amor e com o cuidado dele em todos os momentos. Então, entender sobre isso e desenvolver um relacionamento de intimidade com ele foi algo que mudou completamente o meu ser. E eu fiz isso com 35 anos. Eu fico imaginando como teria sido a minha vida se eu, com 20 anos, tivesse tomado essa decisão. Como teria sido a minha vida se, com 20 anos, eu tivesse cuidado das minhas emoções como eu cuidei quando eu estava no vale.
Eu fico imaginando como teriam sido os meus resultados. Será que eu teria passado por tudo que eu passei? Talvez não, talvez tivessem muitos melhores. Meus resultados talvez estariam até muito melhores. Mas, de qualquer forma, eu sou grata por tudo que eu vivi, porque eu acredito que eu precisava viver tudo isso. E eu acredito também que foi a forma que Deus encontrou para me resgatar. E isso tudo me tornou, passar por isso, por essa jornada, me tornou uma pessoa melhor, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E mudando agora do carro do De Volta para o Futuro para uma lâmpada mágica. Nós temos aqui uma lâmpada mágica agora aqui na nossa mão. E esse gênio da lâmpada, ele te dá direito a 3 desejos. O que você gostaria de desejar para você, para os seus negócios? Quais eram os desejos que ainda te movem aí para você poder fazer para o nosso gênio da lâmpada? Eu peço muito que eu nunca perca a coragem de lutar pelos meus sonhos, que eu nunca fique desanimada. E eu peço muito também, Maico, para que eu nunca perca a humildade. O entendimento de que sozinha eu não construo nada e de que eu sempre vou precisar de muitas pessoas nessa minha caminhada. Eu peço que eu caminhe sempre também com coragem, humildade e com verdade, fazendo o que é certo, o que é correto e caminhando sobre os princípios corretos. Que eu não me desvie no decorrer dessa caminhada, que eu não esqueça o que realmente é importante, quais são os meus valores, que é família e humildade. Que eu nunca, em momento algum, na busca de querer crescer, eu esqueça o que é verdadeiramente importante para mim, que é isso. Tem uma coisa, uma característica sua, quase não sai aqui, uma característica sua que eu admiro muito, que é assim, você é uma pessoa que é muito humilde, uma pessoa assim, tem uma humildade muito grande, assim, uma pessoa que é uma pessoa muito fácil de se tratar, de se lidar, e é uma pessoa que respeita muito o conhecimento. Quando você se depara com algo em que você não detém aquele conhecimento e alguém que tem aquele conhecimento, essa pessoa ela fala com você, eu percebo que você respeita muito isso, né? Você não é, porque tem muito empresário que acha que sabe de tudo, né? Não, sabe de tudo, principalmente em algumas áreas específicas da empresa, é como se ele quisesse, tipo, que as pessoas que são profissionais daquela área, elas apenas imprimissem a vontade dele. Mas ele não dá espaço para que essas pessoas possam verdadeiramente ajudá-lo, né? Porque muitas vezes não tem humildade, tem um ego muito inflado, né? E eu vejo que você não tem isso, né? Então, assim, queria que você comentasse se isso é uma característica sua desde sempre ou se foram essas dificuldades que te moldaram a você ficar assim. Eu acredito que foi as dificuldades. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. E eu preciso todos os dias moer o meu orgulho e entender que eu preciso de ajuda. E o conhecimento, Maico, ele liberta. Então eu estou sempre em busca de conhecimento. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre próxima de pessoas que sabem mais que eu. Quando eu estou em uma mesa, se eu sou a pessoa que mais sabe daquela mesa, logo em seguida eu saio. Eu sempre quero estar perto de pessoas que sabem mais que eu. Por quê? Porque eu vou aprender com elas. E eu entendo que na minha empresa tem muitas coisas que eu não sei, que eu preciso de ajuda. Quando eu busco a ajuda de vocês aqui, é entendendo que eu não sei, que eu preciso de ajuda. E tu sabe disso, a gente já tem uma parceria aqui há tempo, e o quanto eu sou grata pelo trabalho que vocês desenvolvem comigo. Então, e assim como vocês, tem outras pessoas que me dão apoio. Eu entendo que eu não sei tudo, que eu preciso de ajuda. E eu acredito, Maico, que o orgulho ele antecede a queda de verdade. Pessoas orgulhosas. Eu nunca vi ninguém quebrar na vida que não fosse por orgulho, arrogância ou prepotência. Ou vaidade. Eu nunca vi ninguém quebrar ou destruir alguma área da vida que não fosse por isso. E eu, sim, era muito orgulhosa. Mas ainda bem que eu reconheci isso e que eu mudei e que todos os dias eu busco moer o meu orgulho para me tornar uma pessoa melhor. E sem dúvida nenhuma. Se a gente não tiver as pessoas certas ao nosso lado, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Muito bom, maravilha. Sinara, se hoje a Sinara pudesse pegar essa garrafinha aqui da nossa maravilhosa água Psyll
e a Sinara falasse assim, Maico, olha, eu vou encher essa garrafinha aqui de conhecimento para a gente dar para alguém, né? E aí eu queria encher essa garrafinha aqui com um conselho que você poderia dar hoje para Sinaras que hoje vive o que você viveu. Né? Se você pudesse hoje, e é uma coisa que você tem como propósito isso, né? Você pode trazer isso aqui para a gente também. Se você pudesse falar uma coisa para essas Sinaras que hoje estão precisando escutar o que você viveu lá atrás, você falaria o que para elas? O que você tivesse aqui algumas dezenas, centenas de milhares de Sinaras, o que você poderia falar para ela para verdadeiramente ajudá-las ali? Primeiro, eu diria para elas identificarem o estado atual. Olhar com coragem, verdade e humildade para analisar como que está a sua vida hoje. E isso exige muita coragem, porque muitas das vezes é tão doído que as pessoas não querem ver, mas é importante. Para traçar uma visão extraordinária de futuro, a gente precisa identificar o nosso estado atual. Como é que está a vida hoje? Depois disso, assumir um conceito muito forte de autorresponsabilidade, que é o entendimento de que você é a única responsável pelos seus resultados. Se algo na sua vida não está bom, é porque existe algo que precisa ser mudado nas suas ações ou talvez no caráter, e algo precisa ser mudado na sua vida. Isso é autorresponsabilidade. Jamais atribuir a responsabilidade de um resultado ruim a uma outra pessoa. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados, sendo bons ou ruins, é somente nós. Depois disso, estabelecer o estado atual, adquirir a autorresponsabilidade, criar uma visão extraordinária de futuro. Uma visão, onde eu quero chegar, como que eu quero que a minha vida esteja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ter isso muito claro, uma visão que não depende das circunstâncias, depende apenas do objetivo, do seu sonho. Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? E por último, um plano de ação, como eu fiz quando eu quis mudar a minha realidade, com ações direcionadas para essa visão. Eu acredito que são esses 4 passinhos que são capazes de mudar a realidade de qualquer pessoa. E não é porque eu ouvi falar, é porque eu vivi e apliquei na minha vida e deu certo. Oh, maravilha, maravilha. Sinara, olha só, toda vez que a gente faz aqui um programa nosso do podcast, esses programas, eles não têm número, né? Foi o programa 1, foi o programa 2, foi o programa 10. Não, a gente atribui um nome. Assim, porque para mim, cada um é muito especial. Todos vocês que tiram um pouquinho do tempo de vocês, e eu sei que sua vida é muito atribulada, viagens, cuidar dos negócios, família. Então, um tempinho que você dedica para vir aqui compartilhar com a gente sua história e ajudar outras pessoas, eu sei o quão importante isso é e fico muito orgulhoso e grato por isso. E esse programa, a gente sempre coloca nomes nos episódios. Os episódios eles têm nomes, né? E a gente sempre escolhe esses nomes aqui durante a entrevista. E tem uma palavra que foi muito dita aqui hoje durante a nossa conversa, que para mim, a partir de hoje, é uma palavra assim que ela vai me lembrar sempre muito você, né? Que é a palavra coragem. Coragem. Então, assim, o que você demonstrou e demonstra ser uma mulher de muita coragem, né? E eu vou sugerir aqui um nome para que a gente possa atribuir ao nome do seu episódio. Que poderia ser assim, tenha fé e coragem para seguir os seus sonhos. Show. Amei. Eu acredito que é exatamente isso que eu busco e que eu vivo na minha vida. Foi fé e coragem. As coisas que mais me marcaram aqui nessa conversa que a gente está tendo agora é o quanto que você tem uma ancoragem muito forte na fé e tem uma trajetória muito marcada por essa coragem, né? Sem dúvida. A coragem que um dos fatores que não te fizeram desistir, mesmo passando por tanta coisa assim que muita gente que por 1% disso já teria desistido, né? Já teria desistido, já teria largado tudo, né? E hoje,
Se eu dissesse para você, Sinara, eu tenho aqui uma medalha, eu tenho aqui um troféu, uma placa para você dar para a pessoa mais importante na sua vida profissional, na sua trajetória. Nós vamos homenagear essa pessoa agora. Para quem você daria essa placa? Sem dúvida nenhuma, eu daria para o meu esposo, porque é a pessoa mais importante para mim. A pessoa que construiu uma família comigo, que me deu a minha família, que sempre esteve comigo em todos os momentos, que nunca me abandonou. E sem dúvida nenhuma que eu daria para ele, porque é a pessoa que eu mais amo. Ah, que maravilha, né? Então, como é o nome do seu esposo? Márcio. Márcio, ó, homenagem aí, viu? A placa tá com você, viu? A placa de pessoa mais importante aí dessa vida, dessa trajetória da Sinara Mendes. Sinara, a gente caminhando aqui já para o final da nossa conversa, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, mais uma vez trazendo uma mensagem inspiradora para essas pessoas que vão certamente assistir aqui o nosso programa. E, pô, esse programa recheado aqui de conteúdos maravilhosos, né? Verdadeiras mini aulas aí que a Sinara trouxe pra gente. Mas, na prática, qual que é o manual básico, o beabá do sucesso profissional e pessoal? Qual que é o beabá básico dessa equação? Michael, muitas pessoas que eu atendo, elas sabem da minha trajetória e muitas delas me perguntam, Sinara, eu estou vivendo isso, como que eu faço para mudar o meu resultado, para sair dessa situação? Como foi que tu fez? Gente, não existe mágica. O que eu fiz foi viver o processo necessário, fazer o que precisa ser feito e principalmente não desistir. O que eu fiz? Eu não desisti. Eu vivi todas as lutas, todos os processos, e paralelo a isso eu busquei conhecimento e fui aplicando no meu negócio. Eu não desisti. Então, se eu fosse falar algo para alguém hoje, não desista. Viva o processo que você precisa viver. Porque quando a gente vive o processo, moe o nosso orgulho, a gente começa a gerar transformação. Não tem como não gerar transformação. É uma insanidade, Michael, a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar ter um resultado diferente. Precisa haver mudança nessas ações para que o resultado seja diferente. A palavra de Deus, ela diz lá em João 10:10, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Como eu sou uma mulher de muita fé, eu creio muito nessa verdade. Eu acredito verdadeiramente que existe uma vida próspera e abundante e ela é acessível para todas as pessoas que decidem agir com coragem, verdade e humildade na direção daquilo que elas querem. Pô, que maravilha, sensacional, viu? Muito bom. Sinara, gostaria de te agradecer muito, mas muito, muito mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Volto a dizer que tenho certeza absoluta que fico muito orgulhoso, né, lisonjeado mesmo, por saber que você conseguiu encontrar um tempinho para poder vir compartilhar, né, conosco aí essa sua trajetória de sucesso, trazer muitos insights aqui para empreendedores, para empreendedoras que precisam, muitas vezes, escutar alguém que já viveu aquilo, até para que ele possa tentar, né, agir, como as pessoas dizem, né, de forma mais inteligente, que é aprender com os erros dos outros, né? Exatamente. Você não precisa aprender com os seus erros, né? Aprenda com os dos outros, né? Então, eu queria te agradecer mesmo, muito obrigado, né, pela sua presença aqui. E você quer aí mandar um recado, um abraço para alguém das pessoas aí do grupo, lá para a cidade de Pinheiro, fica à vontade. Sim, é uma honra, eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês e aproveito o momento para mandar um abraço para meu time aí em Pinheiro, do Grupo Pericumã, para as pessoas que estão nos assistindo, prazer muito grande estar aqui. Maravilha, maravilha, muito obrigado, Sinara. Pessoal, é aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Todas as pessoas que vêm até aqui, essa mesa, compartilhar conosco suas histórias, são pessoas que, por mais que tenham, na maioria das vezes, negócios totalmente diferentes, atuam em áreas totalmente diferentes, mas são pessoas que você pode perceber que as histórias delas têm muitas coisas em comum. São pessoas que sempre tiveram muita fé, pessoas que foram sempre pessoas muito trabalhadoras, pessoas que nunca desistiram, pessoas que sempre aprenderam a
a abdicar, abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras. E esses ingredientes são os ingredientes que a gente sempre encontra aqui nas pessoas que vêm até o podcast, até o Caderno que Virou Empresa, para poder compartilhar suas histórias conosco. Podcast já indo aí para o seu, hoje, concluindo aqui o 4º episódio da 2ª temporada. É uma gratidão muito grande para a gente poder já chegar aqui até onde a gente chegou e cada vez recebendo entrevistados especiais, pessoas que têm grande relevância aí no mercado ludovicense, maranhense, e nosso coração aqui só fica cheio de alegria por isso. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo O Caderno que Virou Empresa. Um abraço, valeu! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno numa empresa.